Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje vamos falar sobre domínios de funções reais de variável real. Então vamos já começar por falar aqui de algumas situações, e já vou mostrar aqui alguns exemplos, em que de facto temos, digamos que problemas quando nós substituímos um determinado valor numa função. E esses problemas vêm essencialmente de duas situações. Primeiro, não podemos dividir por zero. Se tentarem na calculadora dividir por zero, isto vai dar erro. E a outra situação é, não existem raízes, não existem números reais que sejam raízes pares de números negativos. Por exemplo, raiz de menos 4 não existe. Ou até, se quisermos fazer raízes quartas, o problema é o mesmo. Deixem-me só pegar isto. Vamos supor que queremos fazer raiz quarta de menos 6, por exemplo. Também vai dar erro. Raiz de zero ainda se consegue fazer. Agora, raízes pares de números negativos não se consegue fazer. Quanto às raízes ímpares, isso já não há problema nenhum. Tentamos aqui fazer, por exemplo, uma raiz quarta, raiz cúbica, por exemplo, de menos 6. Mesma situação, só que mudamos para raiz cúbica, isto já existe. Pá, e o motivo é relativamente simples de explicar. Porque é que, por exemplo, raiz de menos 4, raiz quadrada de menos 4 não existe? Porque não existem raízes pares de números negativos, porque não existe nenhum número que ao quadrado resulte num número negativo. Isto quando estamos a falar de números reais. Malta 12º já sabe que é possível expandir o conjunto para resolver esta situação, mas vamos focar-nos em números reais. Se eu fizer qualquer número, quer ele seja positivo, quer seja negativo. Se fizer uma potência par desse número, se fizer 2 ao quadrado ou menos 2 ao quadrado, o resultado será sempre um número positivo. Já isto não acontece quando fazemos potências cúbicas ou potências quintas. Se eu fizer menos 2 ao cubo, isto já dará um número negativo, já vai dar menos 8. Ou seja, por isso é que existem raízes ímpares de números negativos e não existem raízes pares, por causa destas questões do menos por menos dar mais. Ora, então, faça isto, onde é que isto se vai traduzir em termos de domínios de funções reais? Traduz-se nestes dois cenários que estão a ser descritos na sebenta. Primeiro, se tivermos uma função que contenha denominadores, o que estiver em denominador tem que ser sempre diferente de zero. E o exemplo que nós temos aqui na sebenta é o 7x menos 5 sobre 4 menos 2x. Como é que se faz o domínio desta função f? Escrevemos, x pertence a r, normalmente convém sempre escrever isto, tal que, estes dois pontinhos são tal que, e colocamos apenas a expressão de baixo diferente de zero. Os meus alunos normalmente perguntam-me sempre, então, mas e o numerador não entra nos domínios? Neste caso, não. O que interessa aqui é garantir que não tenhamos um zero no denominador. Portanto, colocamos apenas a parte de baixo diferente de zero e depois resolvemos isto. Neste caso é uma expressão relativamente simples, é uma equação de grau 1, mas pode ser uma equação de grau 2 que envolva, por exemplo, a forma resolvente. Neste caso, após resolvermos a equação, ficamos com o x igual a 2, ou seja, o domínio serão todos os valores reais, com exceção do ponto 2. Por isso é que se escreve R exceto 2. Pronto, mais um cenário e agora vamos pensar em termos de raízes. O que é que acontece quando nós temos funções que contenham raízes de índice par, como por exemplo esta que está aqui? Basta garantirmos que o que estiver dentro da raiz seja maior ou igual do que zero. E mais uma vez, só me interessa aquilo que estiver dentro da raiz. Este 5x menos 3 não interfere aqui no cálculo do domínio desta função. Portanto, voltamos a fazer a mesma coisa. Não sei se já repararam que há aqui uma grande diferença no caso de nominadores e no caso de raízes. No caso das raízes, o que isto origina é uma inequação. Portanto, vamos colocar o 12 menos 3x maior ou igual do que zero e resolvemos isto. Passamos o 12 para o outro lado a subtrair e depois tenham algum cuidado, sempre que dividirem por um número negativo, a desigualdade tem que rodar, tem que virar ao contrário, está bem? Já agora o motivo, deixem-me dar-vos aqui um... Pode ser que isto vos ajude a perceber de onde é que isto vem. Por exemplo, nós sabemos que o 3 é maior do que o 2. Se multiplicarmos por 4, por exemplo, a ordem dos números mantém-se o mesmo. 12 é maior do que 8, mas se multiplicarmos por menos 4, os números já não vão ficar com a mesma ordem. Está bem? Porque no fundo isto inverte as suas posições na reta real. Por isso é que sempre que multiplicarmos ou dividirmos uma expressão por um número negativo, uma inequação, a desigualdade deve rodar. Reparem que, por exemplo, olhando para aquele exemplo de há pouco, eu não consigo calcular o f de 2 porque acontece justamente aquilo que eu estava a descrever há pouco na calculadora. Fico com 2 vezes 7, que é 14, menos 5 dá 9, e em baixo fico com zero. E a gente não pode dividir um número por zero. Podemos dividir o zero por um número, diferente de zero, claro,
E a mesma coisa, mas não podemos é dividir por zero. E a mesma coisa aqui, o meu domínio, como deu x menor ou igual do que 4, é de menos infinito até 4. Se tentarmos, por exemplo, calcular o f de 5, aqui dentro vai-me aparecer 12 menos 15, que é a raiz de menos 3, que não conseguimos fazer. Raiz de menos 3 mais 15 menos 3, que é... Não, 25 menos 3, que é 22. Portanto, não conseguimos calcular. E podem tentar isto com qualquer valor superior a 4. Vocês não conseguem calcular a imagem desta função, porque, no fundo, para confirmar aquilo que o domínio, esta informação que o domínio nos dá. Mas, em jeito de resumo, estejam sempre atentos à existência de denominadores ou raízes pares, porque nesse caso convém nos denominadores colocá-los diferente de zero e nas raízes índice par colocar o que está dentro da raiz, apenas o que está dentro, maior ou igual do que zero. Duas observações rápidas antes de resolvermos um exemplo assim um bocadinho mais complexo. O que é que acontece se nós tivermos simultaneamente uma raiz em denominador? Quando isto acontece, em vez de estarmos a meter as duas expressões, pá, é chato, dá uma data de trabalho, tipo x maior ou igual do que 3, x mais 3 maior ou igual do que zero, e o denominador, que aqui é a raiz de x mais 3 diferente de zero, podemos logo colocar o maior do que zero. E já estamos a resolver os dois problemas em simultâneo, está bem? O que acontece é que neste caso o intervalo ficaria aberto. Mas isto, neste caso muito específico, em que temos ao mesmo tempo uma raiz par a ocupar todo o denominador. Relativamente a raízes ímpares, não há restrições em termos de domínio. Por exemplo, se esta função aqui, do exemplo, tivesse aqui uma raiz cúbica, epá, o domínio seria simplesmente R. Não é preciso tirar qualquer valor daqui, todos os valores são válidos, como nós vimos há pouco, existem raízes cúbicas de números negativos. Para terminar, vamos olhar para o último exemplo que aqui está na semente, é um exemplo um bocadinho mais complexo. Vamos ver este 2.6. Vamos calcular o domínio desta função f6. Então, domínio de f6. Reparem que temos aqui as duas situações. Temos esta raiz que ainda por cima está em denominador, que nós podemos resolver simplesmente colocando o maior do que zero para a expressão que estiver dentro da raiz. Não precisamos meter o maior ou igual e depois o diferente de zero, já sabem. E depois colocamos um i e reparem que também temos aqui este 9 menos x ao quadrado, que tem que ser diferente de zero, porque está dentro do denominador. Cálculos auxiliares para calcularmos isto tudo. Passamos o 1 para o outro lado e passamos o 4 a dividir e fica x maior do que menos um quarto. Aqui não precisamos fazer forma resolvente, está bem? Menos x ao quadrado diferente de menos 9, x ao quadrado diferente de 9, x diferente de mais ou menos raiz de 9, que é 3. X diferente de mais ou menos 3. Ok, então vamos tentar ver como é que ficará o conjunto associado a estes dois cenários que aqui estão. Portanto, temos como valores, temos o menos 3, o menos um quadro que está ligeiramente à direita e o 3. O intervalo ali de cima dá um intervalo aberto desde menos um quarto até mais infinito. E depois temos que excluir deste conjunto o menos 3 e o 3. No entanto, não sei se já deram conta, o menos 3 não faz parte deste conjunto. Portanto, nem precisamos sequer nos preocupar em excluir, que ele já por natureza não faz parte do intervalo de menos um quarto até mais infinito. Então, para resolvermos isto de uma maneira assim, mais ou menos prática, podemos simplesmente colocar o intervalo aberto desde menos um quarto até mais infinito, exceto o ponto 3. Volto a dizer, não precisamos tirar o ponto menos 3, porque ele nem sequer faz parte deste intervalo. Portanto, e com isto, damos aqui uma revisão e até tentar justificar aqui com a calculadora o porquê destes cuidados que nós temos que ter em termos de domínios. Pratiquem um bocadinho disto, os exercícios até são mais ou menos repetitivos, embora possam ser mais ou menos complexos, dependendo da quantidade de denominadores e raízes pares que a função estiver. Espero que a aula tenha sido clara para ti. Caso tenhas alguma dúvida ou queiras adquirir a nossa semente, entre em contato através do YouTube por mensagem. Muito obrigado, até breve.